sistemas operacionais. Neste vídeo irei falar um pouquinho mais sobre sistemas operacionais, focando nos principais conceitos que ajudarão vocês a terem um entendimento básico de como o sistema operacional funciona. O primeiro ponto é o kernel. O que é o kernel? O kernel é a base do sistema operacional. Quem já trabalhou um pouco com Linux deve estar um pouco mais familiarizado com o termo kernel, certo? Essa é a parte do sistema operacional que vai gerenciar os recursos, ou seja, ele vai conseguir acessar e saber como acessar toda a parte de hardware do sistema e gerenciar os programas que vão ser executados utilizando o sistema operacional, certo? Existe uma forma de acessar diretamente o kernel, que é através de interpretadores de comandos, como, por exemplo, o comando que é a tela como existia no DOS, certo? Aqui vocês conseguem visualizar as pastas, saber o que tem dentro delas, apagar, conseguir modificar a posição, acessar opções do sistema operacional, acessar algumas questões do hardware, certo? Aqui, você utilizando no modo administrador, você pode fazer o que quiser com a máquina, certo? É praticamente nenhum tipo de limite. Voltando. Visualmente aqui o kernel ele vai estar exatamente nesse meio do caminho entre os aplicativos e o hardware do sistema e o hardware do computador, tá? Dentro de sistemas operacionais existem alguns termos que são bem interessantes de reconhecer. O primeiro deles é processo. A ideia de processo, que é, a grosso modo, o programa quando ele está em execução, também conhecido como tarefas ou jobs, certo? Ele permitiu que, na verdade, ele possibilitou a gente trabalhar com multitarefas, onde multitarefas é a possibilidade de mais de um programa ser executado ao mesmo tempo ou concomitantemente. A ideia do multiusuário, que seriam vários usuários utilizando o mesmo sistema operacional, que é o equivalente a quem já utiliza o Windows ou Linux, etc. Vocês terem aquela telinha de login, cada usuário tem seu ambiente de trabalho, o que pode ser feito, certo? Ou não. E multiprocessamento, que é a capacidade do sistema operacional distribuir tarefas em vários processadores. Ou seja, não adianta ter uma arquitetura, um processador multicore, se o sistema operacional não dá suporte a esse tipo de arquitetura. Por quê? Eu vou ter lá vários processadores podendo ser executados, só que o sistema operacional só vai conseguir utilizar um, só vai saber como utilizar um. Mas assim, não se preocupem com isso, que basicamente, pelo menos para sistemas operacionais, para computadores pessoais, todos hoje em dia são com capacidade de multiprocessamento, certo? Aí aqui entrando mais a fundo sobre a ideia do processo, o processo vai ser esse programa em execução, onde ele vai ser formado por informações dinâmicas, que são o contexto e os dados que vão ser trabalhados dentro desse programa, tá? O programa em si, que é o código, ou seja, um conjunto de linhas com códigos escritos, certo? Mas a partir do momento que esse código ele é interpretado e executado numa máquina, ele passa a ser um processo e passa a armazenar também informações do ambiente onde ele está trabalhando, as variáveis de sistema que vão caracterizar o estado daquele processo durante a sua execução. Certo? Então, ele vai alterar o estado em que ele se encontra. Com a alteração de estado, ele também altera alguns sinais de configurações do sistema operacional, tá? E dessa forma o sistema operacional ele consegue enxergar o programa e possibilitar a sua execução. Os processos eles podem ser executados através de uma solicitação do usuário ou do próprio sistema operacional, tá? Então, aqui está a ideia do ciclo de vida de um processo, onde ele é criado a partir do momento que, por exemplo, vocês clicam no mouse em cima de um ícone, ou quando um programa inicializa um outro, chama um outro para ser executado, o próprio sistema operacional vai iniciar. Quando o programa ele é inicializado, tá, ele não vai ser executado exatamente no momento quando foi clicado. Apesar de termos a sensação de que sim, ele não vai. Ele vai para um estado chamado de pronto. Nesse estado de pronto, significa que ele está apto a ser executado, mas ele tem que esperar a sua vez para trabalhar com aquele processador,
certo? Por que que faz isso? O sistema operacional, para não ter uma bagunça gigante entre todos com a disputa de todos os processos, ele faz o gerenciamento de quais processos, qual quantidade de tempo, qual a prioridade que cada um dos processos vai utilizar o sistema operacional. Então, antes de ele ser inicializado, qualquer processo ele vai sempre para o estado de pronto. No estado de pronto, quando houver a possibilidade de liberar o processador para ser utilizado por outro processo, o sistema operacional vai utilizar a sua forma de identificação, que pode ser através de uma fila, o primeiro que chegar a ser executado, certo? Mas existem outros bem mais robustos, e vai escolher quem vai ser executado no processador. Quando ele passa ao ponto de execução, ele vai estar sendo rodando, vai estar no estado chamado rodando ou executando, ele vai estar utilizando o sistema, o processador. E todas aquelas instruções dentro dele vão ser executadas, certo? Só que eu não posso deixar um processo, o sistema operacional não deixa um processo, ou não deveria, pelo menos, deixar um processo executar infinitamente. Porque quando ele faz isso, ele não possibilita que outros processos utilizem o sistema operacional. Acho que todo mundo aqui já passou com problemas com o computador travando. Esse travando é porque um processo ficou preso no estado de processamento e não permitiu nenhum outro processo ser executado pelo processador, e ele também não conseguiu sair do estado ou de rodando ou de bloqueado, mas nesse caso seria do rodando e sem saber, dando problemas com relação àquela mesma instrução ou um conjunto de instruções. Mas depois de um certo tempo, normalmente o sistema operacional ele vai liberar esse processador e colocar o processo de volta no estado de pronto, para ele esperar novamente a sua vez de ser executado. Ou o processo na execução pode utilizar uma entrada ou uma saída, ou seja, ele vai escrever em algum dispositivo ou vai ler de algum dispositivo, certo? Quando ele faz isso, ele vai para um estado chamado de bloqueado. Esse bloqueado é o processo, ele vai esperar a informação ser recebida ou enviada para poder estar apto novamente a rodar. Somente quando a informação é obtida ou enviada, é que esse processo vai para o estado de pronto, e no estado de pronto, como eu falei antes, é escolhido aquele que vai ser executado. Até que o processo ele executa todo, chega até a sua última instrução para execução e é finalizado, ou o usuário ou o sistema operacional finaliza. Certo? Quando vocês clicam no X para fechar o programa, é terminar e ele para a sua execução. Na criação dos processos, ele tem que definir alguns conceitos, alguns parâmetros que serão utilizados para sua identificação durante o tempo de execução. O principal deles é esse daqui, o PID, que é o identificador único. Cada processo vai ter um único identificador que vai ser a forma como o sistema operacional vai identificá-lo e trabalhar. Quem já mexeu de novo com o Linux, é bem comum utilizar esse número para finalizar processos, ou visualizar um processo dentro dele. No Windows, vocês podem, por exemplo, entrar aqui no gerenciador de tarefas e visualizar os processos disponíveis. Por exemplo, aqui na minha máquina eu estou com 4 aplicativos de usuário sendo executados nesse momento e vários outros processos de segundo plano. Esses outros processos de segundo plano são processos do sistema operacional, certo? Vou entrar aqui um pouco mais em detalhes. Deixa eu entrar no aplicativo que é mais fácil. Pega PowerPoint e vamos ver ele aqui. Pronto, o PowerPoint ele está sendo executado, estou utilizando ele. Aqui está o identificador único dele nesse momento, que é o 8428, certo? Eu tenho informações também do processo com relação a qual usuário ele está sendo utilizado. Vocês podem ver aqui, ele está no meu usuário de Mili, mas eu tenho outros tipos de usuários como sistema, certo? Do sistema operacional, serviços também sendo utilizados, e poderia ter administrador ou de outros usuários, tá? Serviço de rede, serviço local. Quando ele está aqui, eu não estou executando ele no momento, certo? Apesar daqui estar aparecendo em execução, quando ele está no estado de pronto ou ele está bloqueado, certo? Ele não mostra nesse momento, aqui pelo menos, ele não mostra os estados em que o sistema realmente vai estar. Ele só mostra como suspenso ou em execução, tá?
E se vocês quiserem finalizar, não esqueci de mostrar, no gerenciador de tarefas, é só você clicar, depois em outra aula eu vou mostrar melhor, mas é só clicar no processo e finalizar. Ou seja, quando a sua máquina ela trava, você pode vir direto para o gerenciador de tarefas e finalizar aquele processo que está com CPU 100% ou memória 100%, tá? Aí, quais são os principais eventos que levam à criação desse processo? Um é a inicialização do sistema operacional, certo? Quando ele é inicializado, ele vai ter que carregar todos os seus subprogramas que trabalham com o gerenciamento do hardware, certo? Então, já daí são criados N processos. Além disso, durante a chamada de execução de criação dos processos, existe a criação de subprocessos dentro dele. Também é criado quando clicamos ou mandamos executar, ou seja, quando o usuário solicita a execução de um programa, ou na execução de o que a gente chama de trabalho job em lote, ou seja, um programa que vai chamar em outros programas, ou seja, esse programa vai inicializar outros processos. Tá? Na execução de processos, ele pode estar em dois ciclos básicos de operação. O ciclo do processador, que é quando ele está no processador para ser executado, certo? Ou o ciclo de entrada e saída, que é o ciclo onde ele fica esperando a entrada ou a saída ser executada para concluir o evento e voltar a possibilidade de ser processado. Certo? Só que, só lembrando, antes de passar para o estado de processado, ele tem que passar pelo pronto para poder ir para processamento, certo? Então, e para trocar esses ciclos, basicamente, o ciclo de processador, ele leva para um ciclo de entrada e saída, e o de entrada e saída leva para um ciclo de processador. E ele sempre inicia com um ciclo de processador, que é para inicializar o próprio processo, certo? E esses estados de processo, como é que eles vão ser modificados? Eles estão sendo modificados o tempo inteiro. Então, dentro de um segundo, o tempo aqui que eu estou falando, provavelmente essa tela, o programa do PowerPoint, etc., ele já foi colocado no processador para ser executado, já saiu milhares de vezes e já entrou novamente para sua execução. Certo? Então, esse ciclo ele vai ser contínuo até a solicitação de finalização desse processo. Tá? E algumas vezes ele não vai estar executando exatamente porque o processador ele não está disponível, que é quando ele vai ficar no estado de pronto esperando, certo? Ou vários processos estão sendo criados e isso aqui fica cheio. Quando isso aqui está cheio de processo para ser executado, o que é que pode ser feito, certo? Como é que vai ser essa escolha? A mais simples seria a ideia de uma fila, mas não é tão interessante de utilizar porque existem processos com uma prioridade ou uma importância maior do que outros, certo? Então, quem é que decide isso? Quem decide é uma parte do sistema operacional chamado escalonador. Esse escalonador, ele vai ter algoritmos para definir qual vai ser a ordem de execução. É ele também que faz com que o processador não seja monopolizado por algum processo, ok? A ideia de filas, mas filas podem ser organizadas tanto por prioridade, ou seja, os processos mais importantes vão para o início da fila, que é equivalente a termos filas de prioridade, os idosos entram na frente, por exemplo, tá? A mesma coisa entre processos, os processos prioritários vão para o início da fila, ok? Mas posso também organizá-lo de processos que estão há mais tempo sem ser executado, vão para o início da fila também, ou posso utilizar o sistema básico, que seria o primeiro que chegou vai ser atendido. Mas é necessário sempre para o sistema operacional definir qual vai ser essa política de escalonamento, tá? Que vai ser definida pelo algoritmo implementado de escalonamento para formar essas filas, para poder ter o poder de decisão. E tem um relógio também, a partir do clock, que vai ser responsável por interromper periodicamente esse meu sistema. Tá? Para isso, ele precisa fazer isso para não ter o problema de um processo monopolizar o processador.